em 2020, final de 2020, quando nós fizemos a primeira edição do Futebol Tá Na Mesa. E aí tivemos 31 toneladas e 600 quilos de alimentos arrecadados. Fizemos, então, foram 30 dias de campanha. Nós empatamos em pontos, em gols com o São José de Porto Alegre. E segundo o regulamento, tinha que ser na moeda para o sorteio. Nós empatamos em todos os critérios. Salve, salve, moçada do esporte, é o tempo todo pedindo passagem em mais uma entrevista aqui no canal, na Casa da Terra Vermelha, na José Bonifácio, com a 12 de outubro 103, e hoje uma grande presença. Eu não sei se eu começo falando de solidariedade com ele, de recreação, de esporte, do que nós começamos a falar com o gerente do Sesc aqui de Juí, o Ronaldo Soares. Podemos falar também de futebol amador. Quantos assuntos temos para vencer nessa entrevista? Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Ronaldo. Como vai a vida? Obrigado, Luiz. Muito feliz por participar contigo aqui nesse bate-papo. Muitas histórias, né? Eu tenho dito aí que a palavra-chave é gratidão. Gratidão por ter vivido todo esse tempo aí e passado por essas diversas áreas que a gente tem atuado, seja ela na área de cultura, seja na área de esportes, seja na área de lazer, seja na área da saúde, mas o mais bacana dessa trajetória toda que a gente tem aqui na comunidade de Juí, eu sou natural de Santa Rosa, né? Sou santarrosense. Não sabia. Sou natural de Santa Rosa, recebi até homenagem de cidadão ijuiense na gestão do Valdirec. E é a palavra-chave que o momento requer, é a solidariedade, essas grandes ações que a gente tem realizado envolvendo toda a comunidade de Juí, da região, em prol das pessoas que mais precisam. Então, um momento aí que nós passamos de 2 anos de pandemia, um cenário muito difícil, que a gente teve que se reinventar, principalmente nas ações que nós realizávamos, que era presencial, se tornasse virtual e se reinventar com todas as nossas atividades. E uma das atividades que a gente deu uma atenção muito especial foi a ação social, a ação solidária, onde as pessoas perderam o emprego, né, ou tiveram dificuldade de se manter. E aí a gente atuamos nessa ação de ajudar o próximo e também se dedicamos às nossas ações de voluntariado, como nós podemos dizer. Vamos ficar nesse assunto inicial então, a seleção do bem, onde entra o Dunga, onde entra o Sesc, onde entra o Ronaldo nessa roda toda que te fez, não é, visitar lugares que não sei se você imaginava que tínhamos aqui na cidade, Ronaldo. É um aprendizado contínuo, né? Nós tivemos então uma parceria com o Dunga, nós realizamos há mais de 20 anos a Copa Dunga Sesc de Futebol 7. Foi por ali? Foi ali, iniciou uma grande parceria, na verdade, e essa idealização, não podemos deixar de citar o Sérgio Correia, que foi o gerente do Sesc naquela época, e o Dunga jogava na Itália, se não me engano, na Fiorentina. E eu já vou fazer 31 anos de Sesc, né? Então eu presenciei toda essa gestão e ali nasceu a Copa Dunga. E aí teve uma relação muito bacana com o Dunga, que o objetivo principal era a integração das famílias. Os atletas iam lá, obviamente tem aquela questão de revelar os talentos, todo jovem quer ser jogador de futebol. E ali então nasceu uma grande parceria com o Dunga. Após a gestão do Sérgio Correia, assumiu um novo gerente que resolveu lá, por critérios pessoais, parar um pouco com essa competição. E quando eu assumi, então, a gestão do Sesc novamente, nós resgatamos e começamos a nos aproximar cada vez mais com o Dunga. Ele faz uma ação, assim, extraordinária, principalmente em Porto Alegre, e agora a gente está trazendo para Ijuí. E nós nos aproximamos, Luiz, essa campanha que, digamos assim, é referência no estado. O futebol está na mesa, seja um doador campeão, foi uma proposição do próprio Dunga, que ele nos instigou, que ele tinha uns prêmios para a gente fazer uma ação, uma rifa, e nós começamos a costurar esse projeto aí, e nasceu esse grande projeto, que já faz 3 anos, estamos para a 3ª edição agora em 2022. Iniciamos no momento da pandemia lá, e ele brinca muito bem, a seleção do Bem 8 é uma seleção que nasceu durante a pandemia, idealizado pelo Dunga e pela Gabi, que é a filha dele, que instigou o pai. De repente, vamos fazer um grupo de voluntários para fazer o bem, né? Que naquele momento eram muitas competições de embaixadinha do papel higiênico, de ações nesse sentido. E aí se formou então a seleção do Bem 8, que é composto por vários empresários que se doam o seu tempo para fazer o voluntariado.
E aí nós tivemos então essa grande ação, essa grande mobilização em 2020, final de 2020, quando nós fizemos a primeira edição do Futebol Tá na Mesa. E aí tivemos 31 toneladas e 600 quilos de alimentos arrecadados. Fizemos, então, foram 30 dias de campanha e fizemos uma live que eu conduzi, para mim, eu até me emociono porque foi muito bacana. 30 dias, 31 toneladas e 600 quilos de alimento. Imaginava chegar? Jamais, jamais. Tanto é que a repercussão foi tão positiva e a live aconteceu aqui em Juí. O Dunga veio o Lauro, que é uma pessoa extraordinária, que faz parte da seleção do Bem 8, e veio toda a comitiva da seleção do Bem 8, veio aqui para o nosso teatro e a gente fez uma live. Né? Ali, durante a live, o Dunga me prega essa, né? Me faz uma convocação, como ele mesmo diz no vídeo: estou te convocando, Ronaldo, para te ser um jogador, um colaborador da seleção do Bem 8, e me deu um certificado e me deu a camiseta da seleção do Bem 8, e a partir daquele momento, Luiz, nós se tornamos aí quase diariamente, a gente se fala, tanto é que há pouco eu estava falando com ele também sobre algumas ações aí, então a gente começa a implementar, ele tem ideias, a gente implementa aqui, tivemos agora, então isso foi em 2020, 2021 o projeto ganhou esse corpo todo, e aí 2021 nós incluímos, por intermédio do Dunga também, o Fome de Aprender do Tinga e o Lance de Craque do D'Alessandro. Então, duas personalidades aí que dispensa, né, a apresentação, e os dois colaboram juntamente com essa campanha. Aí fomos para quê? De 31 passamos para 65 toneladas de alimentos no ano passado. Atendemos mais de 240 mil pessoas. E aí 2022 agora a gente está com o desafio de captar 100 toneladas de alimentos. Que é essa programação que está em andamento. Que está em andamento. E eu digo, o Dunga grava vídeo, ele é muito prestativo, é um grande parceiro, né? E ele consegue todos os prêmios, né, Luiz? Nós temos aí a bola da Champions League, autografada pelos craques, tem camiseta da seleção brasileira, autografada por todo o elenco, camiseta da Inglaterra, da Holanda. Isso é com ele. Ele articula, ele consegue esses prêmios, e nós revertemos esses prêmios em alimentos e damos destino para quem mais precisa. Tu faz toda essa articulação. Exatamente. Então, a cada 5 quilos de alimento, a pessoa recebe um cupom e concorre a esses prêmios. E é bacana o envolvimento das pessoas, mas é mais bacana ainda como a gente fez uma grande ação agora em início aí do mês de abril, que foi a seleção solidária, né? O Dunga conseguiu aí 20 mil refeições através do Arroz Prato Fino, e nós envolvemos os órgãos de segurança para entregar nas residências esses alimentos. Em Juí. É em Juí. 20 mil refeições em única manhã. Começamos às 8 horas da manhã e terminamos às 13 horas da tarde. Mas eu digo que o mais bacana disso tudo, porque eu entrego pessoalmente, eu vou junto, que nem o Dunga diz, olha, eu entrego pessoalmente, e a responsabilidade, na medida que a gente recebe esses alimentos, é a nossa responsabilidade de entregar para a pessoa que mais precisa, fazer chegar. E depois uma prestação de contas, né? Então eu chego a me emocionar porque ele vai além de entregar o alimento. Eu sinto assim, ó, que dentro de todas as ações de solidariedade que a gente faz, as pessoas, elas gostam de ser ouvidas. Né? Além de tu entregar o alimento, tu escutar a pessoa falar, né? Tu dar um conselho, mas o principal é saber ouvir essas pessoas, né? Então a gente entrega o alimento e destina um tempo ali para cada família, para cada pessoa, fazer uma explanação, e isso eu acho que é mais bacana. E a gente aprende, a gente acho que mais aprende do que repassa alguma informação. Ganha muito, né? Exato. Ganha muito. Outra ação, Luizinho, que a gente fez foi em dezembro com a cesta de Natal. Foi 500 cestas de Natal que o Dunga me ligou no dia 23 de dezembro para a gente buscar. No dia 24 nós mandamos o nosso caminhão do Mesa Brasil lá em Porto Alegre buscar. Trouxemos 500 cestas de Natal. Aí já mapeamos os bairros, tudo na nossa equipe do Sesc, né? E entregamos para as pessoas. Então tu sentia ali na entrega, né, para essas pessoas, não tem preço. Ronaldo, a impressão que fica, quem está à distância, que o Dunga quer tudo para ontem. Ele faz um contato, isso tem que ter um retorno em seguida, nada fica para amanhã. Um pouco dessa relação entre vocês, o que tu aprende também com ele? Tenho aprendido muito, Luizinho. A gente tem esse contato e eu acredito que a credibilidade, né?
O Dunga é uma pessoa extraordinária e a gente tem entrado com muitas ações que muitas vezes ele nem divulga aqui na nossa comunidade, né? Pelo fato de repente não querer se mostrar muito, né? Mas aí essa própria seleção do Bem 8 trouxe esse assunto em pauta, porque ele traz outras pessoas, ele incentiva outras pessoas a... Tem que publicizar isso, né? Esse contato que a gente tem aí que diariamente, como tu falou, é para ontem, né? Ele tem esses contatos e é incrível, Luizinho. Sábado, para você ter uma ideia, a gente estava numa ação na Cotripal, arrecadando os alimentos lá, para o Futebol Tá na Mesa, essa campanha. Daqui a pouco ele me passa um áudio que ele tinha dado uma entrevista para uma emissora de Porto Alegre. Nessa entrevista tinha doadores da Holanda, da Inglaterra, de Miami, querendo fazer doações para a campanha. Aí ele passou para mim e eu articulei com Porto Alegre para a gente criar um Pix, uma conta específica, para que a gente tenha rastreabilidade da informação e que a gente possa comprar a cesta básica e depois enviar esses comprovantes para os doadores. Então, isso é mundialmente. O Dunga tem essa articulação e essa credibilidade e essa seriedade, né, que ele tem. Certo. Ronaldo, o destino desses alimentos arrecadados para a ação que está em andamento? Nós temos, Luizinho, o programa Mesa Brasil do SESC, ele tem um destino que é uma metodologia de trabalho que a gente tem que repassar exclusivamente para as entidades cadastradas ao programa. Quem são essas entidades? A PAI, a BEV, Lar da Menina, Lar do Idoso, essas entidades que são beneficentes, né? O bacana dessas campanhas que a gente tem um viés. Campanha Futebol Tá na Mesa, o próprio Pomar Solidário, são muitas ações que a gente faz e que a gente consegue atender as famílias carentes, como foi essa da seleção solidária das refeições do Arroz Prato Fino. Então a gente recebe esses alimentos, a gente destina para a Secretaria de Ação Social, no qual o SESC coordena juntamente com a Secretaria, e aí a gente pode entregar para as famílias carentes, né? A metodologia do Mesa Brasil não permite, mas essas campanhas nos dão essa autonomia de poder realizar e entregar para essas famílias que mais precisam. Nenhuma sinalização que isso para logo adiante. O Dunga segue com essa ideia dele e você aqui... Segue, Luizinho. Eu acho que isso veio e ele diz que esse momento agora ele está se dedicando, principalmente porque ele recebeu muitas, digamos assim, muitas bênçãos, né? Ele trabalhou muito duro para chegar onde ele chegou, né? Então agora ele está usando muito a imagem dele em benefício às pessoas que mais precisam, através da seleção do Bem 8. Ele recebe lá alimentos de um grande parceiro que é o Sidney Oliveira, de São Paulo, que fornece cesta básica para ele, medicamentos também. Então ele tem uma rede de relacionamento muito forte e a tendência é permanecer. Pela última informação que a gente teve, ele vai se manter até que ele resolva assumir um outro, que ele sempre comenta conosco, que ele não está descartado dele assumir uma outra seleção, né, de um outro país. Então, até o momento que ele está agora, ele está dedicado e focado a ajudar as pessoas. Tanto é que ele, a cada minuto ele está no celular com os contatos, né? Sim, não para. Ele não para. Ronaldo, deixa eu te perguntar sobre a relação do SESC com isso, a tua direção acima, como vê esse tipo de ação, porque tem algumas questões diretamente ligadas ao que o Serviço Social do Comércio, né, tem como atribuições e projetos, mas outras que vão além. Exatamente, Luizinho. Nós temos o próprio social, né? Serviço Social do Comércio. A gente tem muito forte o social, mas a gente também tem serviços que a gente tem um olhar diferenciado nesse momento, né? Então, o social, essas ações de solidariedade, ele tem muito vínculo com o Mesa Brasil. E a direção tem uns olhos muito, muito bacanas. Tanto é que esse projeto nasceu em junho de 2020 e se estendeu para o Rio Grande do Sul. Hoje ele já não pertence mais a Ijuí, ele pertence ao SESC e o SENAC do Rio Grande do Sul. Então, um projeto que nasceu aqui e que o SESC abraçou para que a gente possa atender também. Quando eu falo em SESC Rio Grande do Sul, para todo mundo entender, todas as cidades do Rio Grande do Sul estão realizando essa campanha, essas arrecadações, e esses alimentos, eles ficam em cada cidade que arrecada. Isso que é mais bacana, né? Para você ter uma ideia, Luizinho, aqui na nossa região, a gente está mobilizando todos os 15 municípios que nós atendemos aqui, pegando Santo Augusto, Chiapeta, Inhacorá, toda essa região, Panambi, essa região próxima de Ijuí. Então, os alimentos que a gente arrecada nessas cidades permanecem lá. Então isso que é mais bacana, é incentivar que as pessoas façam ação solidária, que concorrem a prêmio e ao mesmo tempo ajudam as pessoas da sua comunidade. Muito bem. Esse sorteio dia
É dia 16, a campanha nós estendemos, era para ser dia 19 agora de maio, se estendeu até dia 16 de junho, e a campanha vai ser, o sorteio vai ser dia 21 ou 22 de junho, nós estaremos divulgando posteriormente. Né? Mês de junho, muito bem. Entrando num segundo assunto, que é o gerente do SESC com todo o cardápio que é oferecido pelo SESC aqui em Ijuí. O que tem para esse ano ainda para acontecer? Voltando pós-pandemia, a academia a ser mais utilizada, os espaços de esporte também, Ronaldo. É um portfólio muito amplo, né, Luizinho, de serviços que a gente oferece para a comunidade. E quando nós temos esse espaço aqui, sem dúvida nenhuma, eu tenho, acho que, um agradecimento para fazer para toda a comunidade de Juí, todas as pessoas que colaboram e participam das nossas atividades, porque a gente está num porte hoje, Luizinho, um porte grande de unidade. Nós hoje temos uma definição de modelo A, B e C de unidade. O modelo A são as maiores, que tem um orçamento maior, que tem um portfólio de serviços maiores, e Ijuí está na única região noroeste do estado aqui, e Ijuí está nessas unidades do modelo A. Então isso aí vai um agradecimento para... Isso foi conquistado. Foi conquistado ao longo do tempo, num trabalho, e graças à participação da comunidade também, né? Então hoje nós temos um desafio muito grande nessa retomada de oferecer todos os nossos serviços com qualidade, com excelência na prestação de serviço, sempre ouvindo as pessoas, sempre aquela questão que eu sempre a gente comenta com a nossa equipe, que o difícil não é tu conseguir um parceiro, o difícil é você fidelizar esse parceiro. Só vai fidelizar com transparência, com ética, com parceria sendo bom para os dois, né, Luizinho? E nós temos conquistado coisas muito bacanas aqui para Ijuí. O fato desse é o ginásio de esportes, nós entregamos esse ano com 2 quadras com piso sintético, lá muito bacana o piso lá, com basquete, vôlei, para pessoas praticarem, as churrasqueiras que a gente tem ali para a comunidade, o próprio teatro, a academia, a saúde que tem a nossa odontologia também. Então, o turismo social que veio muito forte, é um dos carro-chefes em 2022, está sendo o turismo, superamos as nossas metas até o mês de julho, nós estamos agora em maio. Então, até julho, nós estamos com as metas todas superadas, batidas, né, devido a essa grande procura pelo turismo social, né? São projetos também, Luizinho, que nessa retomada nós buscamos implementar. Qual deles? O Partiu Natureza. Como nós estávamos nesse cenário de pandemia, não podíamos fazer viagem de longa, viagem para outros estados, para outro país, nós buscamos valorizar nossos pontos turísticos locais e regionais. E aí idealizamos o Partiu Natureza. Partiu Natureza é conhecer pontos turísticos de Ijuí, né? O próprio aqui, o Parque de Exposições, a trilha do parque. Nós fomos aqui para Ijuí, no Sítio das Capivaras. Então, viagens curtas de um dia, né? Vai de manhã, volta no final do dia, e que também potencializa a parte do turismo local. Foi uma das ações que nós implementamos e deu sucesso também. E outra é o esporte, né, Luizinho? O esporte está vindo muito forte aqui em Ijuí, a gente está em parceria com o município também, estamos retomando as nossas competições comerciárias na região, nós estamos com um campeonato em Augusto Pestana, Coronel Barros, Panambi, e está vindo outras cidades que querem uma parceria com o SESC, porque a gente tem uma equipe bacana, né, Luizinho? Uma equipe qualificada, o Jarbas, que é nosso técnico de esportes lá, que organiza muito bem as competições. Então a gente tem esse know-how e essa experiência, e graças a Deus as entidades, prefeituras estão nos buscando para ser parceiros do SESC. Não sei quanto tempo faz, mas fiz uma reportagem para o Hora H da época, quando o Jarbas ingressa no SESC, e ele lembra até hoje que o título era o Esporte do SESC em muito boas mãos. Continua, né, com o Jarbas em muito boas mãos. Que bacana, Luizinho, ouvir isso, porque o Jarbas foi uma aposta muito grande, porque a gente tem uma relação muito próxima, e o Jarbas jogava no São Luís. Sim. E ele teve que fazer uma opção naquele momento, né, ou continuar no São Luís ou seguir uma carreira profissional, né. E aí ele optou, eu fiz o convite para ele, e foi quando eu assumi a gerência que eu trouxe ele, e está lá até hoje, está em torno de 12 a 13 anos conosco lá. Sensacional, estamos fazendo um trabalho exemplar e de qualidade. Que bacana. Por falar em período de permanência no SESC, você completou recentemente uma data cheia, né? Onde foram esses 30 anos, Ronaldo? Nossa, eu entrei em 91, 13 de junho de 91, agora em junho vou fazer 31 anos.
de Sesc, né? Eu lembro muito bem quando eu entrei, o desafio muito grande ali, eu era auxiliar de cultura e lazer, vinha da parte de esportes, também joguei futebol, como todo jovem gosta de jogar futebol, né, Luizinho, de ter a sua trajetória no futebol, principalmente os meninos, né, de ter uma trajetória no futebol. Tive uma passagem lá pelo Inter de Porto Alegre, fiquei 6 meses lá, quem me levou para o Inter foi o finado Leiviro Bueno da Silva lá. Em seguida a gente fala sobre isso. E aí o Sesc foi uma opção que eu tive que fazer, né? Eu tive uma lesão e aí comecei a trabalhar na loja Colombo com o Rubim Corb. Rubim Corb me fez um convite, trabalhei por 4 meses lá e surgiu a vaga no Sesc, eu fiz o concurso, né? Tinha 77 candidatos, eu lembro lá, tu conheces muito bem, o Queixinho estava participando, o Douglas, o irmão do Kiko, estava participando, são 2 que me recordo que participaram do processo, e eu fui escolhido e aí segui a trajetória, que meu ponto-chave dentro do Sesc, Luizinho, foi o cargo que eu ocupei de um processo seletivo, que foi a vaga de agente de cultura e lazer. Foi um desafio muito grande, porque eu vinha numa área do futebol e tu assumir a parte cultural do Sesc, né? E com todo aquele teatro, me jogaram uma feira do livro, me organizar na época, e aí eu não entendia nada de feira de livros, aí eu tive que buscar, aquela questão que a gente fala da humildade, né? De tu não reconhecer que tu não sabe de tudo, e tu não é obrigado a saber de tudo. Mas aí eu fui buscar pessoas certas, que era a professora Iracema Sausen, da SMED, que eu sempre falo no nome dela, eu busquei ela como aliada e eu aprendi muito com ela e ela me ajudou. E o sucesso, e a primeira feira de livros que eu organizei em Juiz, juntamente com o município do Sesc e do município, foi um sucesso. E ali comecei a aprender. E aí depois me despontei na parte cultural, que foi espetáculo de teatro, shows de música, oficinas, as mais diversas modalidades artísticas. E ali que foi meu, digamos assim, meu plus a mais para depois ser convidado a ser coordenador de centro de atividades, né? Que foi um convite que eu recusei, né? Eu fui quase obrigado a assumir. E depois eu passei a ser gerente de unidade, que eu estou aí há torno de 15 anos na gerência do Sesc. A metade da tua trajetória no Sesc como gerente, né? Que é outro desafio, né? Essa gestão de pessoas. Muito grande, muito grande. Ronaldo, vamos entrar nesse assunto então, porque o Sesc faz com que você tenha essa oportunidade também por ter sido ou por ser naquele momento um atleta, um jogador de futebol conhecido na cidade. Vamos falar sobre isso, né? Esse período de correr atrás da bola, jogar amador, essa experiência no Inter. Vamos começar por quando tu lembra que teus primeiros momentos de jogar bola na vizinhança, jogar torneio no colégio. Nossa, Luizinho, porque o pai e a mãe, na verdade, o pai é aposentado da rede ferroviária. E a minha família sempre foi vinculada ao futebol, né? O pai foi presidente hoje está bem doente, mas o pai foi presidente do Esporte Clube Industrial, do bairro Industrial. Naquela época, então, ele disputava a segunda divisão da cidade e foi campeão. E tinha um time muito bacana. Naquela época a gente saía de caminhão para o interior, né, jogava, se reunia. Eu estava lembrando, me fizesse essa pergunta, eu lembrei, porque aí nós realizávamos os amistosos, aquela época do Estrela Vermelha, do Atlas, enfim, e aí tinha aqueles clássicos lá no bairro Getúlio Vargas, aquele campo de futebol lá que não tinha um fio de grama, era só terra. Mas você ia cada jogaço lá, era Industrial, União do Getúlio Vargas, Palestino do Industrial, que é o time do Jarbas, Sul América, então tinha aqueles clássicos ali. E eu me recordo muito bem, me veio na memória agora a gente esperava sempre o domingo para sair para o interior para jogar futebol e saía de caminhão, né? E com aquela insegurança total, todo mundo em cima do caminhão, lotado o caminhão, né? Mas era o momento daquilo, né? E chegava e realizava lá, tinha escolinha, segundinho, como se fala, né? Depois o primeiro, sim, que era o top daí, sim, né? E realizava os jogos, e quando voltava, eu lembro muito bem do meu pai lá, o pai fazia geralmente, e aí ninguém era pago, né, Luizinho? Aquilo lá era um amor mesmo, né? E aí voltava, eu lembro que eu era criancinha, né? Mas aí eu ajudava a fazer a estatística que tinha naquela época, né? Anotava os resultados. Quem jogava, a escalação, o goleiro, Erni, lateral direito e tal, o zagueiro, e passava para a rádio, para a imprensa, e a imprensa
e a imprensa divulgava a escalação. Ah, o Industrial jogou com um tal time, o time inicial foi fulano. Cara, não tinha treinado por tal pessoa lá. Puxa vida, tinha ainda essa obrigação, né, Ronaldo? E é todo final de domingo, né? Então eu fui criado nesse meio do futebol. O Paulo, meu irmão, também jogava futebol. E aí depois nós começamos a jogar. E eu lembro que numa partida final, que foi no São Luís ali, eu já jogava, eu estava no Inter de Porto Alegre. Eu fui na época do Marco Antônio também, que o Marco Antônio estava lá que agora estava no México, agora estava voltando. E nós estávamos lá. Só que nós não tínhamos um apoio, né, Luizinha? Quem nos levou lá, quem me levou foi o finado Elevir Bueno da Silva, né? Que eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Depois ele treinou nosso time do São Luís também, né? Claro. E ele me levou para lá e eu fiquei na concentração do Inter lá, né? Que era um alojamento lá, era tipo, eu me recordo muito bem, era tipo baias e baias tipo divisão de paredes, né? Sim. E aí era beliche, 2, 3 beliches. E eu fiz 2 treinos lá. E um dos treinos que o Elevir estava lá, eu arrebentei, lateral direito, né? E arrebentei. Jogou tranquilo, fiz 2 gols, ia para o fundo, cruzava. Se não me engano, era o Abílio dos Reis, que era o seu Abílio. E aí ia no fundo, cruzava, enfim, fiz um dos melhores treinos. E o Elevir, eu vou embora que tu vai ficar aqui. Aí eu fiquei lá, fizemos mais treino, lembro que tinha uma viagem para o exterior. E aí começou a pressão, né, Luizinho? Se tu não tem alguém que te dá força, pressão no sentido de os outros atletas. Tinha os grupinhos fechados, eu estava sozinho lá, né? Então tu se sente acuado porque tu não tem. Aí pressão, lembro que tinha um tal de Jerry, que era de um outro estado, que era lateral, então começou de noite lá, a jogar água, de balde de água fria de noite, não deixava dormir. Aquela pressão normal para ti não se manter e tu vir embora. E foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei 2 vezes na direção do Inter, fui reclamar das coisas que aconteciam de noite, que eu não conseguia descansar, e era pressão, e os caras, tipo, colocando contra a parede ali, e aí acabei desanimando, vim embora, depois eu acabei não voltando mais. E aí a gente tem uma coisa bacana, que é nossos juniores, né? Juniores de futebol do São Luís. Isso é antes, Ronaldo? Antes de 86, foi antes de 86. Depois a gente voltei pra cá, e aí a gente... aí nós começamos nos juniores, que foi 85, 86, 87, se não me engano. Daí tu segue ainda. Que foi 3 anos ali que a gente chegou todas nas finais ali, um grupo unido, um grupo bacana também, né, Luiz? Que a gente tem recordações maravilhosas ali, né, da união, da integração, de pegar junto, né, dos clássicos com Guarani de Cruz Alta. Sim. Então tem toda ali uma energia bacana que a gente tem até hoje com os amigos que a gente tem contato. Por isso que não tem contato também a gente guarda com muito carinho, né? Claro, queria só para reforçar, precisou acontecer esse bullying quase diário lá no Inter. Do contrário, tu não era dos mais assustados. O treino tu tirou de letra, se apresentar lá, porque queira ou não, tudo era novo, não é, Ronaldo? Tudo. Já tinha ido a Porto Alegre? Jamais. Chegar a Porto Alegre, capital, chegar de ônibus lá, né? Isso tudo tu enfrentou? Tudo eu enfrentei. Mas ele foi muito, muito forte ali. A pressão foi muito forte. E não foi de um dia, isso levou 15, 20 dias, né? Tu ainda teve força de ir lá reclamar e... 2 a 3 vezes na direção, e eu lembro que o Marco Antônio, quando estava lá, depois o Marco Antônio acabou saindo. Então eu tinha essa relação com o Marco Antônio, né? Mas depois eu fiquei praticamente sozinho lá, né? E aí eu lembro que eu tinha uma excursão para o exterior dos juniores do Inter, e eu estava nessa relação, eu acabei tendo uma lesão no joelho e não consegui. Aí eu voltei para Ijuí, e depois realmente desanimei, não quis mais essa questão toda, por falta talvez de um acompanhamento, né, de um apoio, e acabei não retornando, e aí ficamos por aqui. Chegou a comentar alguma vez com o Dunga, porque ele também deve ter vivido alguns momentos bem difíceis, né, na base. O Dunga, nós tivemos no início lá do primeiro, quando nós fechamos ali a primeira campanha de Futebol Tá Na Mesa, eu fui jantar na casa dele lá. E aí a gente colocou tudo isso, realmente. Ele teve um apoio forte, né, Luiz? É claro que ele teve uma persistência e uma garra incrível, né? Por toda essa carreira vitoriosa, mas também ele teve momentos muito difíceis, que foi em 90 ali, né? Que ele foi taxado por uma era fracassada e tal. Então ele deu a volta por cima e ele teve muita persistência. E o Dunga, eu comentei com ele até a questão muito de recapitulando essa questão do nosso futebol amador, na época do São José, do Atlas. Eu lembro de jogadores que comentei com o Dunga, do próprio Joca, que jogava no São José. Eu olhava aquele cara jogar, incrível, né? O Joca, o próprio Vame no meio de campo ali, né? Mas o Dunga teve, não digo sorte, teve garra, persistência, né?
E disciplina, eu digo que é o mais forte, né? Porque a disciplina ele teve em todos os momentos, porque não adianta tu ter um dom do futebol de ser bom se tu não tem uma disciplina, e o Dunga tem uma conduta exemplar, né? Isso mesmo. Nós aqui no canal, então, abordamos vários assuntos ligados ao esporte, e um é sobre a memória esportiva aqui, e tu tem parte dela, estava lembrando há pouco, esse time júnior do São Luís, ele é tri-vice estadual, 86, 87 e 88. Lembra só, recorda para quem acompanha e já se inscreveu e nos assiste aqui no canal, o ano em que não é nos 90 a derrota, não é nos pênaltis e é na moeda. Nossa, eu não lembro nenhum ano, Luiz. Não, é 86. Eu digo para lembrar o episódio. O episódio foi incrível. O triangular. O triangular. São Luís, São José de Porto Alegre, 14 de julho de Livramento. Triangular. Nós empatamos em pontos, em gols com o São José de Porto Alegre. E segundo o regulamento, tinha que ser na moeda o sorteio. Nós empatamos em todos os critérios. E a decisão, então, tinha que ser na moeda. E nós propusemos um jogo extra com o São José de Porto Alegre. No dia seguinte, ou qualquer outro dia, que porventura eles optassem, né? Mas nós colocamos porque nós tinha condições ali de ganhar em campo, né? Se não ganhar, pelo menos, ter uma disputa bem equilibrada. E eu lembro muito bem desse fato aí. Na Baixada aqui. Chego a engasgar, viu? Porque a moedinha. Foi no túnel. No túnel de acesso lá do estádio, eu lembro. Eu não me recordo da hora do sorteio, acho que eu virei as costas, eu não participei. Sim. Mas eu lembro no túnel de acesso do São Luís, que nossa equipe toda chorando no túnel, né? Dos corredores, nossos colegas, nossos amigos, enfim, que são até hoje, né? Sim. Todos nosso grupo eu digo grupo porque era um grupo, né? Uma equipe unida, integrada, chorando ali, porque sabíamos que nós tínhamos condições de ser campeão dentro de campo e levar uma final estadual para uma decisão na moeda não era cabível, não era justo, né? E acho que por isso que ficou marcado, isso ficou marcado. E vai ficar marcado para a história toda, né? De uma decisão ser decidida na moeda, né? E esse momento ficou um momento muito marcante ali, de todos nós chorando, abraçados, no túnel de acesso, no túnel lá do São Luís, que tem até hoje, e nós todos chorando. Então, marcou, né? A união que nós tínhamos também, né, Luiz? Pegava junto com aqueles clássicos com o Guarani de Cruz Alto, o próximo jogo. E o estádio lotado, né? Muitas vezes, em muitos jogos, e cito esse triangular final que foi aqui em Juí, tinha mais torcida nos nossos jogos dos juniores do que no próprio time principal, sim, que era do São Luís, né? E o pessoal gritando, as famílias, a nossa família, né, de todos os nossos jogadores, a comunidade prestigiava. E até hoje lembro do nosso time, então é uma coisa que eu vou carregar também pro resto da nossa vida. São 35 anos e essa relação não se desfez, né? Essa moçada continua interagindo e se encontrando sempre que possível. E no amador, tu tem título no campo também? Recorda um pouco isso? Tenho no título no campo e no salão também. No salão também. No salão, no campo eu tenho 2 títulos com Ouro Verde. Dois títulos com Ouro Verde. No centenário foi um que a gente ganhou e esse título foi marcante porque nós decidimos lá no São Luís, Ouro Verde e Imasa. E a Imasa era o time ser profissional praticamente, né? Porque eles tinham jogadores que trabalhavam meio turno na Imasa e outro meio turno eles treinavam. Então era um time praticamente profissionais, né? Eu lembro lá o Sapão, o Sapinho, o Chuque, o Jacaré, enfim, era um time profissional, né? E o Ouro Verde veio ali, nós tínhamos um time também unido, não tão qualificado quanto a Imasa, e fomos para a batalha no estádio de São Luís, né? E um jogo parelho, nosso treinador, aí outro fato marcante na minha história particularmente, que o Valdir Aguirre era nosso treinador, né? Sim. E na escalação do time ali e tal, ele tinha uma fala dele que eu nunca vou esquecer, do final do Valdir Aguirre. Ele dizia: alguém vai pro sacrifício. Ponto. Ronaldo. Que era o sacrifício? Sacrifício era o quê? Eu era lateral direito, né? Ele me botava de lateral esquerdo, eu joguei de centro médio, eu jogava de meia direita, eu joguei de ponta direita e eu joguei até de ponta esquerda. Quando ele ia na escalação, na pré-eleção ali, ele dizia: alguém vai pro sacrifício de lateral direito, é que eu não vou jogar hoje, né?
Para mim, ele disse uma vez, contra mim era um leão, agora do meu lado é um gatinho, tinha ido mal num jogo. E um jogo também no Gaúcho com o Ouro Verde, era estadual de amadores. Sim. E eu estava iniciando também ali no Ouro Verde. E quem me levou para o Ouro Verde foi o finado Piranha, né? Que na escolinha do Ouro Verde, na Piranha também tem ele guardado no meu coração, né? Foi com ele, Foi com ele. Nós éramos vizinho e ele me levava lá e eu ia torcer para eles, né? Foi escolhido aqui pelo Ari Bertolo como o goleiro o melhor de todos os tempos do Ouro Verde, na seleção de todos os tempos. Citou o Márcio, citou o Hildo, mas falou do Piranha. Conta, Ronaldo. E aí, então, foi essa história toda de participar ali do próprio Ouro Verde. E aquele jogo daí, a vitória é 1-0, é o do gol do Jorge? E a final, primeiro tempo 0-0 e nós jogando fechadinho atrás, daí eu tava de lateral esquerdo, fui pro sacrifício também. Esse era o sacrifício. Lateral esquerdo, a zaga jogava o Douglas, tinha um time muito bacana, mas um time assim que não chegava a se comparar à equipe qualificada que era em Masa, né? Isso era bem evidente e bem claro. Meu primeiro tempo 0-0, nós fechadinho atrás ali. E na metade do segundo tempo, o Jorge Palharini me pega uma falta de cruzada, assim, ela fez uma curva e foi no ângulo 1-0. Uma goleira aqui da Venâncio. Exatamente. A gente fechamos atrás ali, só se defendemos, né? E eles abafaram. Terminou 1-0. Aí, no final, né, deu aquela questão, porque na verdade eles eram favoritos, né? E aí eles mesmos se desentenderam, enfim, lá. E nós partimos para a comemoração. Então foi um jogo marcante também, né? Puxando o futsal, Luizinho, joguei muito futsal. Também, como eu falo, é um aprendizado contínuo e eu sinto uma saudade imensa, né? Eu joguei no Cruzeiro Cacique, na época que tinha o estadual. Nós treinava em alguns momentos aqui em Juí, em outros momentos lá em Santo Ângelo. E eu lembro muito bem lá do Lickmaier, aprendi muito com uns dias com o Lickmaier, né? O Lickmaier, o Marqueta, o Manuel, tinha aquele time do Tamoio, que era muito forte também, né? Então nós treinávamos lá, joguei esse estadual lá. O moleque travesso eu guardo com muito carinho, inclusive tu jogava também, né? Foi do moleque também. O moleque travesso, meu irmão me levou lá para jogar. Silencar Schirmer eu joguei também, foi um ano campeão com a Silencar. E teve um time também que era Baterias Balim, que fomos campeão também, que eu joguei, estava jogando lá também. Então tem essa vivência também do futsal, que eu gostava muito, o Ideraldo também jogava conosco, né? Então o futsal também participei em alguns momentos ali e fui feliz, tanto no futsal como no campo. E o que eu levo disso tudo, né, Luiz, é essa amizade que a gente tem, que a gente teve ali naqueles momentos que a gente carrega até hoje. E o futebol, ele une muitas pessoas, né? O esporte une muitas pessoas, na mais diversas modalidades, né? E isso eu acho que também, fazendo quase um resumo da minha trajetória profissional, eu devo muito ao esporte. E o esporte é a questão de relacionamento, de ética, de tu ter o respeito, né? E isso eu vou carregar comigo, esse aprendizado todo, né? Então, muito feliz com o momento que a gente está agora também, né? De conseguindo os resultados que a gente espera, de ajudando as pessoas que mais precisam. Agora há pouco tem uma pessoa que me pediu uma bola de futebol, que ele não tem uma bola de futebol, né? E a gente vai dar um jeito de conseguir essa bola para ele. Então são coisas assim pequenininhas que vão somando e que nos deixa aí transbordando de felicidade e gratidão por a gente ter, e espero que a gente tenha saúde para muito tempo para poder fazer esse trabalho, realizar esse trabalho em conjunto, porque a gente não faz nada sozinho, né, Luiz? Todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação, seja no voluntariado que eu tenho com a Seleção do Bem 8, ou com o próprio SESC, ou com as outras ações que eu tenho no Bom Pastor também, tu não faz nada sozinho, tu tem que ter um grupo de pessoas que tenham foco, que tenha essa visão de fazer o bem para as pessoas, mas não se aproveitando do momento, né? Fazendo de coração, né? Em alguns momentos a gente mostra, mas que a gente possa seguir de exemplo para outros, mas não querendo puxar para si próprio, né? Essa ação da seleção solidária que a gente fez foi um ponto muito bacana, porque quando eu trouxe essa ideia e essa construção, foi uma construção conjunta, junto com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, com o quartel, com os bombeiros, né? E a gente trouxe essa ideia e nós construímos juntos e todos aparecemos juntos e entregamos lá nas mãos das pessoas que mais precisam. Então foi uma ação que foi construída por várias mãos, né? E acho que isso eu trago isso à tona de novo para que a gente tenha isso
no nosso DNA para outras ações que a gente possa fazer, né? Vou assinar embaixo, então, dessa parte final aí, Ronaldo. Te agradecer, muitíssimo obrigado por ter vindo até a casa aqui da Terra Vermelha. Seguimos juntos aí. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pelo espaço, Luizinho. Um grande abraço, fico muito feliz de ter participado com vocês aqui. Ronaldo de Moura Soares, o gerente do SESC, a nossa atração desta semana aqui no canal do Tempo Todo no YouTube. Sigam conosco, até a próxima.